Olá! É muito importante que você assista esse conteúdo até o final, porque eu já falei mais de uma vez que aqui não é o TikTok. E quem se gruda em TikTok, Quai, etc, realmente tem uma informação, não tem conhecimento, tá certo? Então você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, todos já deram certinho para não esquecer. Gente, é importante dar o certinho, então façam isso, não custa um centavo para você fazer isso. Deixa um comentário sobre essa temática também muito importante, compartilhar nesse fala, porque nós temos que esclarecer as pessoas sobre o que de fato está acontecendo em relação a essa reforma tributária. Vamos nessa então. Esses bolsonarentos do inferno se surgiram contra a reforma tributária. Aliás, é só dar um Google, 24 foram contra e casualmente 24 são bolsonaristas. E da onde é que o Bolsonaro tirou em querer se insurgir o inelegível nominado tricampeão em inelegibilidade para se insurgir contra a reforma tributária, coisa que ele nunca fez, que aliás nem o ministro Guedes, o guru da economia, se pronunciou em fazer uma reforma tributária que há 40 anos o Brasil espera por isso, a classe empresarial, o povo brasileiro, etc. Tal. É preciso entender que quando você compra um produto, vamos imaginar assim, um sabonete, ele é para custar R$3, 3 pila, vamos imaginar assim. Mas acontece que o empresário ele quer ganhar os R$3, tá certo? Então ao invés de ele tirar do preço final do produto dele, descontando os impostos que ele tem que pagar, e te vender com um preço mais acessível, ele vai colocando o ICM, o outro imposto, tudo que é custo, ele descarrega no preço final do produto e é o consumidor quem paga. Simples assim. Então essa reforma tributária, ela vem com um viés de tirar tudo isso, tirar o imposto do consumo, o que significa dizer que vai sobrar mais dinheiro para o trabalhador poder adquirir, comprar bens, produtos, etc. e tal. Simples assim. Então, sem perder de tempo, passar uma pequena matéria da Globo e junto com ela uma fala do Haddad sobre a importância da reforma tributária que foi aprovada no Senado, ainda que não é ideal como o governo queria, que seria muito melhor, e agora, evidentemente, para a Câmara dos Deputados, mas a verdade é esta: 40 anos de espera e nós temos num governo Lula, com o mentor, o Fernando Haddad, na Fazenda, que todos diziam que não ia dar certo, o cara é realmente brilhante, e foi aprovado por 53 votos a 24 o texto base da reforma tributária no Senado, que agora irá para a Câmara dos Deputados. Então é um motivo de comemoração, mas é preciso entender mais ou menos, numa linha mais rasa, mas com clareza, o que isto vai realmente contribuir no que diz respeito ao nosso dinheiro e como isto está sendo visto pelo mercado. A Bolsa de Valores já teve alta, os empresários estão fazendo festa com isso, e agora então assiste esses dois vídeos e volta aqui comigo para o meu comentário final. Mas assiste, porque é importante tomar conhecimento e compartilhar com os bolsonarentos que se voltaram contra a reforma tributária. Mas um detalhe, do que o Bolsonaro entende? O Bolsonaro entende de roubar, ele não entende de economia, ele não entende de infraestrutura, não entende de nada, que nunca quis saber disso, porque ele foi para a política para roubar, e ele foi para a política para fazer todos os danos que ele fez, inclusive como presidente, e não fez nada nessa direção que este governo finalmente fez e encontrou guarida no Congresso. Assiste aí e volta aqui comigo, então agora sim, no meu comentário final. Vai lá que eu estou te esperando. O Senado aprovou ontem à noite a emenda constitucional da reforma tributária, que estabelece mudanças nas relações de consumo de todos os brasileiros. Com a reforma, acaba o acúmulo de impostos durante as etapas de produção. Com isso, todo o imposto pago no meio da cadeia será recuperado e não haverá mais imposto embutido no preço final dos produtos. A carga tributária corresponderá, portanto, exatamente à alíquota aplicada ao consumidor final. Essa imensa cadeia, que parece complicada, passa a ser transparente. E quando o bem chegar na mão do consumidor, ele vai saber na nota fiscal quanto está pagando de imposto sobre o que está consumindo.
Hoje não funciona assim. Muitos tributos se acumulam na cadeia produtiva, o que faz com que os empresários e consumidores paguem uma carga tributária muito maior sem saber, porque estes tributos acabam sendo embutidos no preço final dos produtos. A proposta também zera os impostos para a cesta básica nacional. A ideia é definir uma lista restrita de produtos essenciais para as famílias brasileiras. Além disso, foi criada uma cesta básica estendida, com mais produtos que terão uma redução de imposto, 40% da alíquota padrão. O primeiro turno do Senado dá algum conforto de que a reforma tributária, depois de 40 anos, finalmente vai passar. E eu queria agradecer muito o senador Eduardo Braga e o deputado Aguinaldo Ribeiro, que mantiveram uma interlocução o tempo todo e conseguiram promover um entendimento que levou à vitória por 53 votos. Então, fica aqui o agradecimento ao Eduardo Braga, ao presidente Rodrigo Pacheco. A Câmara vai agora analisar as propostas que vêm no Senado, mas agora a discussão é muito mais fácil de ser feita. A espinha dorsal da reforma tributária, IVA dual, não cumulatividade, desoneração de investimento, desoneração de exportação, cesta básica desonerada, alimentos mais baratos. Isso está na conta de todo mundo e por isso que ela recebeu esse apoio massivo, senão não passava. Ou seja, uma série de elementos novos que vão aperfeiçoar o nosso sistema e tornar ele menos injusto, menos opaco, mais convidativo ao investimento nacional e estrangeiro. Aí está. É ou não é uma boa reforma tributária? E por que eles se insurgiram? E aí você tem que compartilhar esse vídeo para os bolsonaristas, os bolsonarentos, os que ainda chamam esse idiota de mito, os que votaram nessa bancada, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, de bolsonaristas. Porque eles estão fazendo isso contra o povo brasileiro. Votar contra é votar contra o povo brasileiro, contra o empresariado brasileiro, mas com o objetivo de tentar barrar essa reforma tributária para prejudicar o governo Lula. Sandice, idiotice, canalice, sem vergonhice, bandidagem. Porque, em bem verdade, se essa reforma tributária não passasse, e graças a Deus não foi o que aconteceu, eles estariam fazendo festa, comemorando, mas prejudicando todo o povo brasileiro. Então, o recado final é este. Eles não estão nem aí para o povo brasileiro. É uma disputa ideológica, doente, satânica, que eles investem todo santo dia contra o governo e contra toda e qualquer pessoa que queira que o Brasil vá para os eixos. Simples assim. Então compartilha esse vídeo, dá o certinho, comenta e não deixa, de novo, de compartilhar, porque é preciso levar essa mensagem para que saibam que essa reforma tributária foi uma bênção. Eu estou com 62 anos, significa que eu tinha 22 quando ensaiaram falar em reforma tributária e nunca aconteceu. Mas agora, com a graça de Deus e com a competência do governo que está aí, e que evidentemente com o apoio do Senado, que terá o mesmo respaldo na Câmara Federal, teremos sim, definitivamente, uma reforma tributária que ainda poderá ter outros desdobramentos, porque, como eu disse, ela não é a ideal, mas é a que dá para o momento, mas isso já vai fazer uma diferença enorme no consumo, na produção, nos investimentos, na atração de investimentos e etc. Simples assim. Essa semana tem muita coisa boa para a gente ver, muita coisa para a gente tratar, então eu te convido a ficar comigo. E de novo, dá certinho, comenta e compartilha. E como eu sempre digo, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade dói em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.